Boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. O segundo livro de Crônicas está no Antigo Testamento, capítulo 7, versículo 14. Eu vou estar lendo esse versículo e gostaria muito que você deixasse a sua Bíblia aberta ali, que você pudesse acompanhar comigo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Em uma festa de consagração do templo, construído por Salomão, Salomão se coloca diante de Deus em oração, pedindo para que Deus ouça as orações e clama pela sua misericórdia, suplicando que Deus perdoe os pecados de Israel, ou seja, a nação de Israel, o povo de Deus. E depois do 23º dia, quando a festa havia acabado e o rei Salomão já havia mandado todos para as suas casas, no capítulo 7, versículo 12, o texto assim nos informa: o Senhor aparece a Salomão à noite e lhe diz: ouvi a sua oração. Se você quiser ver essa oração, se você quiser ler sobre essa oração, você precisa ler do capítulo 6, dos versículos de 12 até 32. Aí você vai compreender quais eram os motivos, quais eram os pedidos de oração de Salomão e como que Deus se posicionou em relação a essas orações elevadas por Salomão a Deus em prol do povo de Deus, pois Salomão estava reinando sobre Jerusalém. E Deus responde a Salomão, informando as condições de um arrependimento genuíno, um arrependimento sincero, verdadeiro na vida das pessoas. Segundo de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Essa é a palavra do Senhor. Essas são as condições do Senhor. Essa palavra aqui é a palavra do nosso Deus, o Altíssimo, que não muda. E a nossa proposta aqui hoje é: precisamos nós urgentemente nos arrependermos. E há 4 condições aqui nesse texto que Deus coloca para que nós possamos fazer uma autoavaliação, nos voltarmos para Deus. 4 condições nessa fala do Senhor, nosso Deus e Pai, para que possamos também não somente observar, mas sim praticar. E a primeira é se humilhar. Eu vou chamar essas condições, essas 4 condições, de condições para a bênção especial de Deus. A primeira condição é se humilhar. Por que se humilhar? Porque o texto é muito claro. O texto diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Essa é a primeira condição. Porque Deus é santo e Deus exige santidade na vida daqueles que se propõem a andar com Ele. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, o texto assim diz: o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, escreve aos irmãos, encorajando os irmãos, motivando, animando os irmãos. E as irmãs também. Sejam santos porque eu sou santo. Essa é a palavra do Senhor. Reconhecer erros. Reconhecer que necessitamos desesperadamente de Deus. Reconhecer que somos dependentes de Deus. Isso é humilhar-se. E como tem sido difícil admitir erro por parte de algumas pessoas. Como tem sido difícil as pessoas dizerem umas para as outras: me perdoe, eu errei, desculpa, eu me enganei. Portanto, a humildade é uma virtude na vida de uma pessoa. E virtudes são qualidades. Qualidade
de não muitos. Portanto, a humildade é uma virtude, uma qualidade na vida de não muitos, principalmente e primeiramente diante de Deus que é santo. Humilhar-se é admitir que somos pecadores, erramos, somos falhos. Por isso que Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados, bem-aventurados é felizes. Então fica assim o texto, bem-aventurados, felizes os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, felizes os humildes em espírito, em algumas outras traduções, pois deles é o reino dos céus. O momento é oportuno, precisamos reconhecer isso, já, tanto a mim quanto a você. E Jesus Cristo é quem está garantindo felicidade. E felicidade aqui, na perspectiva de Jesus, é com quem você anda e como você anda. Por isso Jesus diz que felizes são os humildes em espírito, pois deles é o reino dos céus. Mas quem são os humildes em espírito? Os humildes em espírito são aqueles que reconhecem as suas necessidades espirituais. Então, humildade aqui, nessa ótica do Senhor Jesus Cristo, não tem nada a ver com pobreza. A segunda condição é orar, porque o texto é muito claro. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, primeira condição, nós já vimos. A segunda, orar. E o que é orar? Dirigir a oração, orar a Deus, conversar com Deus. Na oração, nos apresentamos diante de Deus, confessamos os nossos pecados diante de Deus, abrimos o coração, rasgamos o nosso coração. Eu gosto de Jeremias capítulo 29, versículos 12 e 13. Diz assim o texto: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Essa palavra é de Deus, endereçada ao profeta Jeremias, para que ele levasse esse recado, essa mensagem. E o texto termina dizendo: e vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Olha só, é a condição de todo o coração. Por isso que Jesus nos ensinou a orar a oração dominical. Lembram-se? Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13. Jesus nos ensinou dizendo assim, vocês devem orar assim. Versículo 9, capítulo 6, versículo 9. Mateus, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Reconhecemos aqui que Deus é santo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Versículo 10, ele diz assim, ele nos ensina assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino de Deus reflete o seu amor, a sua justiça, a sua glória. E nós pedimos que isso seja sobre nós nessa oração. E mais, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É a oração. Nós aqui nós nos rendemos à vontade soberana de Deus sobre as nossas vidas, e nós aqui vamos procurar entender que nós precisamos ser conformados à vontade de Deus em nossas vidas. Isto é entender, compreender que Deus é soberano em todas as coisas e nós precisamos tão somente dizer amém. O versículo 11 assim nos informa, nessa oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Pedimos a sua provisão, o seu cuidado para conosco, assim como um pai, uma mãe cuida dos seus filhos. E no versículo 12, o Senhor Jesus Cristo nos ensina, perdoa as nossas dívidas, ele nos ensina a pedir, clamar o perdão de Deus.
E aí nós vamos dizer para Deus: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Aqui nós aprendemos a clamar pelo perdão de Deus e nos comprometemos diante de Deus a perdoar o próximo. E no versículo 13 encerra essa oração dizendo: e não nos deixes cair em tentação. É o nosso pedido diante de Deus. Mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nesse final nós pedimos pela proteção de Deus em nossas vidas. Pedimos a proteção de Deus sobre a nossa família, a extensão da nossa família. Reconhecemos também a manifestação do reino de Deus, que é um reino de poder e de glória, de eternidade a eternidade. Então essa oração é a oração confiante, é a oração que santifica-nos. Quando me disponho a orar, me disponho a mudar. A oração nos ensina a aprender a ouvir a Deus. Nós não oramos porque sentimos vontade, é o Espírito Santo quem nos convida a orar. É o Espírito Santo quem provoca em nós esse desejo, essa vontade em orar. E a oração é um convite a experimentar uma vida de santidade, uma vida de relacionamento, de intimidade com Deus. Presta muita atenção, isso é muito bom para a nossa saúde, tanto física, quanto emocional, quanto espiritual. Mas o texto continua. E tem mais uma condição. Olha lá. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. A terceira condição. Desejar Deus. Buscar a Deus continuamente. Em função do prazer que esse relacionamento proporciona a mim, a nós. Jesus é o grande exemplo, o grande modelo de relacionamento com o Pai. Jesus nos orienta a estabelecermos prioridades em nossas vidas. E a prioridade primeira precisa ser Deus. Jesus disse: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas a vocês serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Portanto, além da humildade na vida, além de reconhecermos de fato as nossas necessidades espirituais, além de orar, além de buscar a Deus, há ainda mais uma condição exigida por Deus. Observe o texto. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. Afastar-se dos maus caminhos. É lógico que uma pessoa que reconhece as suas necessidades espirituais, uma pessoa que ora, uma pessoa que busca Deus em todos os momentos da sua vida, consequentemente é uma pessoa que passa a trilhar, caminhar por caminhos, sobremodo, retos, caminhos de Deus. Afastar-se dos maus caminhos significa afastar-se dos maus hábitos. Podemos aqui afirmar que a mudança de ambientes é uma consequência dos novos hábitos. Os novos hábitos adquiridos, ou seja, oração, comunhão com Deus, relacionamento com Deus. E a conversão, a transformação é uma mudança de rota, uma mudança de vida. E ela vai além, não sendo apenas uma decisão de se tornar membro de uma igreja, mas sim membro do corpo de Cristo. E aí nós temos um texto na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 9, que é ótimo, adoro, gosto muito desse texto. Assim diz a palavra do Senhor: se confessarmos os nossos pecados, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se essa palavra está falando com você, fale com Deus agora. Se apresente diante de Deus agora. Peça perdão ao Senhor. Isso é muito pessoal. Isso é entre cada um de nós e Deus.
Então, já que nós temos aqui as bênçãos especiais de Deus, as condições de Deus, são 4 condições: humilhar-se, orar, buscar a Deus, converter-se dos maus caminhos. O texto ainda continua. Observe bem o texto. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, vírgula, olha só a proposta de Deus, a promessa de Deus, a palavra de Deus, que está de pé. Dos céus o ouvirei. Deus ouve as nossas orações. Perdoarei o seu pecado. Deus nos perdoa em Cristo Jesus. E curarei a sua terra. Deus deseja muito nos sarar. E Deus quer sarar a cada um de nós, curar a cada um de nós na alma. O que podemos esperar de Deus, então? Um dos atributos de Deus é a onisciência, a capacidade de tudo saber, tudo ouvir, tudo escutar, tudo sentir. Então Deus é onisciente. Deus ouve a oração sincera. Deus perdoa os pecados. Deus sara-nos, Deus cura-nos, Deus liberta-nos, Deus promove salvação na alma. Glória a Deus por isso. E o Senhor afirma, 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 15, de hoje em diante, promessa de Deus, palavra de Deus, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Sabe por quê? 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 3, responde, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Precisamos nós pensar, refletir, reavaliar, considerar seriamente a respeito de como está a nossa vida com Deus. Precisamos nos voltar para Deus. O que precisamos acertar? O que precisamos fazer? Nos arrependermos, orarmos, abrir o coração, rasgar o coração diante de Deus em atitude de contrição, de quebrantamento, confissão de pecado, arrependimento. Precisamos clamar pela intervenção do Senhor na pessoa do Espírito Santo em nosso favor. Esse momento que nós estamos atravessando é um momento de mobilização. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos orar. E o convite está de pé. Jesus disse lá em Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, ou seja, a minha instrução, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 28, nos versículos de 18 a 20, Jesus diz, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Nós estamos diante de Jesus, o único que pode nos ajudar. Nós estamos diante de Jesus, o único que pode nos salvar. Nós estamos diante de Jesus Cristo, o único que tem a autoridade e poder para salvar. Ninguém tem condições de fazer um convite como esse. Somente Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1, o apóstolo Paulo assim informa para a igreja. Essa palavra é para nós, é para mim, é para você. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Os que creem em Cristo, já não há condenação. Eu gostaria de orar com você neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, nos apresentamos diante de Ti, para confessar com a nossa boca que reconhecemos nossa culpa. Somos pecadores. Sabemos que não temos sido o que o Senhor deseja que fôssemos. E diante de Ti nos apresentamos. O Senhor mesmo nos prometeu que se o buscássemos de todo o nosso coração, com sinceridade, o Senhor nos ouviria. Em nome de Jesus Cristo, ouve a nossa oração. Pai, hoje queremos renovar nossa aliança com o Senhor. Carecemos de Ti. Necessitamos de Ti. Dependemos de Ti. A nossa vida não faz sentido sem a Sua presença. Reconhecemos que nada somos.
Em o nome de Jesus Cristo e pelo sangue de Jesus, Senhor, nosso Deus e Pai, venha ao nosso socorro, livra-nos do mal, ó Deus. Tira de meio a nós, tudo aquilo que não te agrada, Deus. Limpa-nos, ó Pai. Lava-nos, ó Deus. Nos liberta destas enfermidades, Senhor, segundo a sua vontade. Restaura a nossa saúde, nos encoraja a levantar, a recomeçar. Nós temos necessidades físicas que precisam ser supridas. Nós temos, ó Deus, que trabalhar, nós precisamos trabalhar. Nós temos necessidades emocionais que precisam ser controladas tão somente pelo Senhor. Nós precisamos de provisão, Senhor. Nós precisamos de proteção, Deus. Por isso, nós oramos confiados em Ti, tão somente no Senhor. Perdoa os nossos pecados, sara a nossa terra, as nossas vidas, sara as nações, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Que a graça, a maravilhosa graça do Senhor nosso Deus e Pai, em Cristo Jesus, na pessoa do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família, seja sobre a extensão da sua família, o seu trabalho. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu lar, para a honra e glória do Senhor. E dá um glória a Deus aí, meu irmão, minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Consagre essa sua casa ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe. A gente se vê final de semana. Se cuida.